Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta. Eu sou o Doutor Funchal e esse é o meu podcast. Como sempre, temos conversado ao longo do mundo, né? Viajando muito em vários locais distantes, principalmente diferentes da nossa realidade Brasil, falando com pessoas que realmente estão vivendo, têm a experiência para nos trazer as notícias e os fatos concretos da vida e principalmente relacionados ao Covid. E hoje não é diferente. Nós vamos conversar com uma pessoa bastante interessante, porque às vezes a gente não sabe a realidade de muitas pessoas, muitos brasileiros que saem do Brasil e têm muito sucesso. Eu vou conversar hoje com Valdir Enzo Bardi. Italiano, né? Com esse nome tem que ser italiano. E é mesmo, é lá de Jundiaí, um jundiaense, dessa bela cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, a terra da uva, da festa da uva. Se vocês não conhecem, devem conhecer. Cidade muito bonita, cidade muito aconchegante e sempre faz sol lá, viu? É muito legal. Esse é um preparador de goleiros que ele começou lá no Caxambu, tentou jogar, se profissionalizar, jogou em vários times. Bom, acho que melhor do que eu falar, nada melhor do que o próprio Valdir falar, né? Então vamos dar boas-vindas ao Valdir. Valdir, muito obrigado por você ter aceito o convite. Nós estamos em fusos horários diferentes, porque o Valdir está na Tailândia, que foi exatamente como eu comecei, com aquela musiquinha é da Tailândia, pessoal. Tailândia, exatamente. Onde a capital é Bangkok. E se vocês lembrarem bem, lembram de Maya Bay? Maya Bay, gente, é do filme A Praia, do Leonardo DiCaprio. Fez muito sucesso, né? Local paradisíaco. Mas vamos parar de falar e vamos conversar com o nosso convidado, que é o Valdir. Valdir, muito obrigado. Boa noite aí para você. Para nós aqui é bom dia. Obrigado pelo convite e seja muito bem-vindo. Eu quem agradeço a oportunidade, né, doutor, por poder falar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória até chegar aqui. Como você bem falou, sai lá de Jundiaí, eu que sou filho de produtor rural, né, é bem uma carreira bastante peculiar, né, porque normalmente todo mundo que é filhos de produtores rurais normalmente ficam na roça, né? E eu sou meio que a ovelha negra da família, meio que quis tentar a sorte no futebol, não consegui como jogador, mas consegui aí, tô conseguindo, né, como preparador de goleiros, onde eu tive a oportunidade de morar 5 anos na Coreia do Sul, passando por diversas cidades, mas ficando mais na capital, em Seul, ali em Canam. Mas você E começou agora como? Você começou, como eu te falei, em Caxambu, né? Como é que foi essa tua trajetória inicial aí na isso, carreira de jogador? eu comecei na escolinha, né, lá no Caxambu, que é um bairro de Jundiaí, é um bairro bastante conhecido, né? Até um bairro que tem bastante familiares, né? A nossa família é muito grande, de bastante produtores rurais. Então eu comecei lá no Caxambu, treinando futebol na escolinha do Caxambu, e aí tive uma oportunidade, um convite do treinador da escolinha para juntar com a equipe oficial que tinha, era o clube do Caxambu, né? Um clube bastante tradicional lá de Jundiaí, para estar fazendo uma viagem para a Argentina. E aí eu fui para a Argentina, fiz essa viagem e acabei tomando gosto pela posição de goleiro. E aí tentei jogar, fiquei no Bragantino, passei por Ituano, passei pela Portuguesa de Desportos, tive uma passagem rápida também pelo Fluminense do Rio de Janeiro, fui para o Paraná, fui para o Tocantins, aquela vida nômade de jogadores de futebol. Jogador, né? A gente sabe bem. Jogador Exato. viaja bastante, né? Às vezes pensam que é muito fácil e não é, né? É bastante difícil, né? Por isso, bastante E difícil. E você aí se eu profissionalizou? cheguei a profissionalizar, joguei mas como profissional já vi que não ia conseguir muita coisa. Já estava em equipes menores, equipes da última divisão do estado de São Paulo.
E aí eu falei, quando eu estava no Osasco, né, jogando a última divisão, a Série B, ali foi a gota d'água. Eu falei, não, agora eu vou parar, vou investir nos estudos e vou ver o que dá. Quando eu comecei a trabalhar, né, foi até engraçado que eu nunca tinha trabalhado na vida, sempre joguei futebol. E aí fui tentar trabalhar e o meu primeiro emprego foi no Hop Hari. Trabalhei no parque de diversão por um mês. Depois fui trabalhar no supermercado, esqueci o nome agora, Carrefour, Carrefour. Carrefour. Fiquei, fiquei também um mês lá, quando tocou meu telefone, eu não esqueço dessa cena até hoje. Celular, tava com o celular no bolso, toca o celular, um número estranho, um amigo meu que jogou comigo no Bragantino e estava na Coreia do Sul. E ele fez o convite, pô, meu, você não quer trabalhar com futebol? Eu falei, pô, a minha ideia é fazer faculdade e tal. Ele, pô, você não tem os cursos na época era do Sindicato de Treinadores de São Paulo, né, Sim, Citrefesp? Eu falei, eu tenho. Ele falou, não, com isso já dá. E aí eu pode fui para vir. a Coreia do Sul. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, vou para a Coreia do Sul. Como assim vai para a Coreia do Sul? Tá louco, né? Não tinha esse negócio de internet como era hoje, Sim, lógico. de encurtar as distâncias, né? E aí eu falei, apareceu essa, mas você tá louco, não sei o quê, você tem que ter alguma garantia. Daí eu falei com meu amigo, falou, olha, você tem a passagem de ida e volta, você pode vir tentar, se não gostar, marca a sua passagem de volta, você tem a passagem de ida e volta, tá tranquilo. Eu falei, por que não, né? Com Eu certeza. sempre, eu sempre gostei muito da Ásia, até porque na época da Copa de 2002, né, Brasil e Japão, onde se veiculou bastante matérias a respeito da cultura asiática, e Aham. por eu ter jogado com coreanos, né, numa época tinha bastante coreano no Brasil, isso me interessou bastante. Então eu falei, eu vou, né? Como falar, entrei no avião, fui, só que não foi tão fácil, né? Essa minha primeira experiência lá não deu tão certo. Isso eu acho que Acabei, é interessante você falar, você chegou a me conversar. Eu acho que isso até é legal, porque a gente passa, esse meu podcast vai para muitos jogadores, e essa tua experiência que você vai falar agora, né, vou antecipar um pouquinho, eu gostaria até que você falasse bem como a gente conversou, porque é interessante de ver como que não é tão simples, que você tem que batalhar por aquilo que você quer. Então eu acho que foi muito legal a tua experiência, a tua própria leitura sobre as dificuldades que você teve. Desculpa, pode continuar. sim, exatamente. Eu falei, eu vou tentar. E aí você chega num país onde tem cultura totalmente diferente, língua diferente, clima, culinária, enfim, tudo, tudo diferente. Tinha um tradutor, só que ele não ficava comigo sempre, né? Era mais quando precisava mesmo, por telefone. E aí comecei a sentir, porque eu não falava inglês, muito menos o coreano, e assim, foi um fracasso. Essa que foi a verdade. Foi um fracasso. O que era para ser 10 meses, acabaram-se em 3 meses, me mandaram embora e eu voltei para o Brasil. Coincidentemente, quando eu cheguei, para a gente ver como que são as coisas, né? Coincidentemente, quando eu estava voltando, quando eu estava no Brasil e me pediram um treinador de goleiros, eu indiquei um amigo que estava na época no Caxias do Sul, o Neneca na época, né? Falei, pô, ele tinha sido meu treinador, já conhecia ele. Falei, pô, você não quer ir para a Coreia? Ele falou, pô, meu, mas acabei de acertar um contrato aqui para um outro clube, eu não vou poder ir porque eu vou ganhar mais. Falei, pô, mas o cara já tinha dado a palavra para os empresários coreanos, né? E aí o empresário falou, pô, mas como assim? O cara não vem mais, não sei o quê, já comprei uma passagem. Aí eu falei, para não ficar mal com o pessoal, eu falei, eu vou no lugar dele, né? Aí os caras, pô, mas você tá disposto a voltar? Você tá aí no Brasil fazem 2 semanas? Eu falei, por que não? Eu acabei de voltar, eu vou. Aí ele falou, só que você também tá meio queimado aqui, não sei se você vai, não sei se vai ser fácil, mas espera aí que eu vou conversar com o treinador. Aí ele ligou pro treinador da equipe que tava querendo, né? Ele tava fazendo um intermédio. Aí falou, vem, mas se tiver problema, nós já vamos falar que não vai dar certo e aí vai ficar mal para você, vai ficar mal para mim. E Uhum. aí eu acabei indo. Só que dessa vez eu não tava indo para a capital, eu fui para o interior. Como eu já estava sabendo, como eu já nessa primeira oportunidade tinha identificado quais eram os meus problemas, principalmente de comunicação,
e entendimento da cultura, eu já fui mais preparado. E por eu estar no meio só de coreanos, imagina um time lá de juvenil, né, que seria middle school, né, como eles falam de Chunhakyo, como eles chamam na Coreia. Aí eu ficava muito com os atletas, né? E aí eles tinham um quarto para mim dentro do alojamento. Eu tinha meu quarto, só que eu preferi muito mais ficar a maioria do tempo com os meninos. E ali eu comecei a aprender a ver como eles lidavam entre si. Comecei a perceber a hierarquia, como ela funciona dentro do país e depois como ela é subdividida em esportes, em tudo mais, onde o mais velho manda e quanto mais novo você é, não importa o quão bom você é no esporte ou inteligente, não, é a idade. Se você é mais novo, você tem que fazer tudo aquilo que os mais velhos te pedem. Você tem que respeitar os mais velhos. É assim, foi um choque, Mas entendeu? foi uma coisa bastante legal, né? Que é uma Foi. experiência interessante, né? E você Exatamente. vê, né? E você vingou, né? Exato. Então foi assim, essa parte para mim eu digo que ali foi o alicerce para tudo, né? Porque eu tive uma imersão para entender muito sobre a cultura e como isso influenciava os treinamentos e como influenciava o meu trabalho, certo? E aí eu até consegui, entendendo mais a cultura, eu consegui saber lidar melhor com eles, né? Por quê? Porque Parabéns. o que acontece? Tem uma situação que vale a pena comentar, que eu tava nessa equipe e a gente foi para um torneio. Só que era uma equipe muito ruim, era uma equipe nova, eles nunca tinham passado por uma fase classificatória. E aí eu falei pro o treinador, né, conversando e tal, ele falou, ó, eu posso colocar esse goleiro para jogar? Ele falou, não, ele é o segundo ano, ele não é o terceiro ano, ele não é mais velho. Aí eu falei, tá, mas ele é o melhor. Aí ele, você acha que ele é o melhor? Eu falei, sim, eu acho que ele é o melhor. Tá, mas ele é pequeno, o outro é maior, o outro é maior que ele. Eu falei, tá, mas nós estamos falando de melhor, né? Eu tô com eles todos os dias, tô trabalhando e eu acho que ele merece jogar esse campeonato. E aí ele falou, ele não sei até hoje se foi em tom de brincadeira ou verdade, mas ele falou assim: então tá, nós vamos pro campeonato. Se o goleiro falhar, eu vou te mandar embora. Eu falei, tá bom, né? Vamos ver o que dá. E fomos pro campeonato. Esse menino acabou pegando pênalti. Passamos para as oitavas. O time nunca tinha passado das oitavas. Fomos para as quartas. Ele pegou pênalti nas quartas. Fomos para as semis, ele pegou pênalti na semifinal, mas mesmo assim nós fomos desclassificados. E aí, essa equipe que nós perdemos na semifinal foi para a final, foi o campeão. E lá, como os treinadores têm muita amizade entre eles, por ser um país muito pequeno, para quem não sabe, a Coreia do Sul é do tamanho de Santa Catarina, né? Sim, Só para o pessoal ter uma ideia mais ou é, menos do sim. tamanho do país. Então, assim, o treinador ligou e falou, pô, esse goleiro seu é muito bom, eu vi que tem um treinador estrangeiro, pô, eu posso trazer ele para minha escola? Que essa escola era a melhor escola da base da Coreia do Sul. Aí o cara falou, ó, eu paguei tanto na passagem dele, se você pagar a passagem dele, ele pode ir. Então o cara pagou a minha passagem, eu fui para essa escola e lá eu fiquei 2 anos, consegui ser campeão estadual, fui campeão de um monte de torneio. Foram 2 anos, 4 goleiros convocados para as categorias de base da Coreia do Sul. O próprio goleiro que hoje é goleiro da seleção sul-coreana, nós trabalhamos juntos também. Então, assim, ali foi um divisor de águas muito grande, porque eu já consegui chegar num nível muito bom, eu já estava falando coreano fluente, Ô, né? louco! Tava lendo, escrevendo Fala um pouco de lógico, coreano aí para nós, então. Fala aí, bom dia, como vai você? 안녕하세요. 저요 Aí! 반갑습니다. Aí, pessoal, vocês estão vendo? Esse aqui é o meu podcast. Eu sou o Dr. Funchal e eu prometi para vocês. Essa seria uma entrevista muito interessante, não há dúvida nenhuma. O Valdir está mostrando para nós, está dando uma lição de vida para nós, mostrando, na verdade, que você tem que persistir, que a persistência é tudo. Aprender coreano, aprender inglês, é até fácil frente, às vezes, às dificuldades que você tem na vida e que você deve enfrentar.
Mas a vida do Valdir não acabou aí não, né, Valdir? Porque você agora está na Tailândia, que também não é, vamos dizer assim, o local mais comum para nós brasileiros. E como é que foi essa transferência Coreia-Tailândia? Exatamente. Então, para terminar a época de Coreia do Sul, né? Ainda quando eu estava na Coreia, eu criei o blog o Voa Goleiro, né? O Voa Goleiro, ele nasce de uma ideia de um preparador de goleiro curioso, né? Que não aceitava as críticas dos coreanos, mas também queria mostrar o seu trabalho para os brasileiros. Então eu conversava com muitos preparadores de goleiros e falava assim, pô, eu fiz um treino aqui, mas você pode me dar a sua opinião? E naquela época não tinha, o YouTube estava começando, o Facebook começando, aí os caras, pô, manda aí. Aí eu mandava o Betão, que hoje é da Ponte Preta, o Salomão, que na época estava no Japão, hoje ele está na Indonésia, trabalhou na base do Grêmio, Corinthians. Então, o Vander Batistella, que são assim referências para nós mais novos, né? E aí, conforme a gente começava a debater, foi criando assim um círculo de troca de informações, né? E aí veio o YouTube, eu comecei a colocar os vídeos no YouTube, né? Da onde eu passava, dos treinos e tal, e comecei a escrever no meu blog, né? E aí, conforme eu comecei a escrever no meu blog, tinha muita gente que vinha perguntar, pô, obrigado, tá precisando de ideia. E aí foi criando, e quando eu decidi voltar para o Brasil, meu filho estava nascendo, né? E aí eu falei, pô, vou para o Brasil. Só que nessa época, quando eu estava na Coreia do Sul, eu vim para Tailândia fazer um estágio. Eu vim fazer estágio com um preparador de goleiros brasileiro, que na época era o Salomão, que hoje está na Indonésia. Ele estava aqui e eu conheci ele e o Paulo, preparador físico, que estavam na equipe do Army United. E fiz o estágio, fiquei muito agradecido, voltei para o Brasil, né? A vida que segue, tô lá com meu pai, eu não esqueço, tô descarregando o caminhão de uva, era Aê, umas 2 horas da manhã com umas caixas de uva nas costas, toco o telefone, ô Valdir, eu sou, ô professor, tudo bom? Tudo bem? Ô, deixa eu te fazer uma pergunta, te interessa vir para Tailândia? Eu olhei para as caixas de uva, né? Falei, pô, não é bem isso que eu quero, né? Como que funciona isso aí? Ele falou, pô, eu recebi uma proposta do ABC, do Rio Grande do Norte, e eu quero voltar para o Brasil. Só que eu queria indicar alguém de confiança aqui para não ficar uma para dar coisa continuidade, né? exatamente do legado. Aí eu falei, meu, vou. Conversei com a minha esposa, estava com um filho recém-nascido, falei, olha, eu acho que é uma oportunidade única de novo. Não sei, né? Não é nada esperado. E aconteceu. E aí fiquei, na época, acho que 3, 4 meses no Brasil e vim para essa oportunidade na Tailândia, onde eu já estou 8 anos. Quando eu chego nessa equipe, o auxiliar técnico da seleção tailandesa, que é o Mano Pelkin, um gaúcho alemão, trabalhava com um treinador alemão, ele era auxiliar, e ele começa a sua carreira de treinador sozinho, né? E ele não tinha comissão. E nessa época nós pegamos um time mediano, né, que era um time do Exército, o Army United, como o próprio nome diz, e conseguimos, né, fazer esse time chegar na 5ª colocação da liga, mas com jogadores assim, medianos, sem muito investimento. Sim. O goleiro mesmo foi um achado, conseguimos emagrecer o menino, que ele estava muito acima do peso, acabou sendo o destaque do campeonato, vendido para outra equipe. E aí o Mano fez o convite, que ele foi para uma... Falando em emagrecimento, você vai ter que contar pra gente a história do Tossaporn também, né, pô? Hã? É esse mesmo aí, é esse Então, mesmo. você tem que contar essa história aí do Tossaporn, que a gente está sabendo, a gente estudou você, a gente sabe que você realmente é um indivíduo que luta mesmo, que leva a tua profissão a sério, né? E realmente tirou um jogador que teoricamente estava em más condições e tornou ele novamente um indivíduo atlético, né? Um profissional. Exatamente. Né? Exatamente. Já que depois ele foi para a equipe que ele foi, ele conseguiu ser campeão de uma Copa, né? De uma FA Cup, aqui, que também é um torneio importante, né? Então, assim, a história dele, ele chega para a gente e nós temos uns goleiros de níveis muito baixos, assim, no elenco, e ele chega, deixamos jogar um jogo lá,
Aí eu chego pro mano, falei, ô, mano, e esse goleiro aí? Ele falou, tá de sacanagem, boy. O tamanho desse goleiro, tá gordo? Eu falei, mas mesmo assim, ele é o melhor que tem. Aí ele falou, você acha? Eu falei, meu, eu acho que dá para apostar. Se ele é bom, você acredita nele? Eu falei, acredito. É o que tem, não tem outra. O que tá aqui não vai nos ajudar. E aí assinamos com ele e a história dele era um rapaz bastante rebelde, já tinha tido bastante problema dentro do país e um mês de pré-temporada assim ele já perdeu 9 quilos, mas também suando muito, fazendo extra treino com ele, fazendo uma lavagem cerebral mais ou menos assim, entendeu? E foi acontecendo. E quando ele estreou, já estreou fazendo, já indo muito bem. No meio da temporada saiu uma seleção do campeonato e ele foi para essa seleção do campeonato. E no final do campeonato ele já estava assim como uns nomes, né, cogitado em seleção e fazendo um bom campeonato. Então ali falei, caramba, né? Você olha para lá e fala, cara, profissional, eu acho que eu tenho jeito para isso, né? Você começa a acreditar em você mesmo pelos próprios resultados, né? Com E aí fala, certeza. cara, Os resultados exatamente. não mentem, né? Você vê Por só isso, que você está contando para nós uma trajetória bastante interessante, né? A gente conversou antes, lógico, e eu já tinha até visto bastante algumas atuações suas e vi que realmente você tem uma trajetória vencedora. Eu acho bastante legal isso, porque isso é uma experiência que só você pode nos contar, você entendeu? E você tem, logicamente, bastante dados para acreditar e continuar acreditando no seu trabalho com certeza absoluta, né? Ele tem sim. mostrado resultados. Eu acho que isso daí como você mesmo falou, nossa, eu acho que eu estou trabalhando legal. E tá mesmo. Uhum. E aí apareceu essa oportunidade de ir para uma equipe maior, né? O Mano acabou fazendo o convite, me levou o tradutor e levou o preparador físico. E aí nós fomos para essa outra equipe. Nessa outra equipe, o presidente queria se interferir muito no que estava fazendo. O Mano tem muito fixado a ideia dele do que é o futebol e não aceita muita interferência, né? E aí ele resolve sair da equipe e eu fiquei, né? Falei, pô, eu vou ficar aqui quietinho. Ele mesmo falou, ó, fiquem aí na de vocês. Se aparecer alguma coisa e vocês quiserem trabalhar comigo, eu faço o convite. Beleza, só que daí também, da comissão toda, todo mundo acabou se desligando do clube, só ficou eu. E aí vem o convite, falou, ó, acabei de assinar com o Bangkok United e, aliás, tem uma proposta na mesa do Bangkok United e eu quero saber se vocês estão comigo. Aí eu falei, caramba, né, meu? E o time era um time grande, com uma estrutura muito legal, sabe? CT de treinamento e tudo mais. Aí eu falei, pô, vamos lá, né? Vamos porque tá dando certo essa parceria. Aí nós fomos para o Bangkok United, um time que também, assim, o Mano continua nesse clube até hoje, eu saí, mas a história, a revolução que o Mano, né, que ele conseguiu fazer dentro do clube, e eu sou feliz por ter participado dessa revolução, que era um time que nunca tinha ficado bem na tabela, e agora, desde que o Mano chegou no clube, é um clube que briga por títulos todo ano, né? Então, assim, é um sucesso muito repentino, muito rápido, que também acabou gerando, assim, algumas perspectivas que não são muito reais para um clube do tamanho que era, entendeu? Então, assim, aí eu fui com o Mano para esse clube, nós acabamos levando os goleiros e ali eu acabei também eu era o preparador de goleiros do profissional, mas eu também trabalhava como coordenador da preparação de goleiro da base, porque a gente estava colocando a nossa ideia, e como era um clube grande, com uma estrutura legal, a gente o Mano começou a criar a categoria de base. E Sim. eu, pô, achei uma oportunidade legal para preparar os meninos para aquilo que a gente tinha para o resultado final, que seria o profissional. E foi bem legal também, os meninos da base, chegamos a ter três goleiros convocados para as seleções de base, né, da Tailândia, dentro desse projeto. E chegamos na segunda, fomos vice-campeões nacionais, fomos vice-campeões da FA Cup, que é um torneio como se fosse uma Copa do Brasil, seria a Copa da Tailândia, vamos assim dizer.
Sim. Só que aí foi o que eu digo que o clube não soube assimilar e acharam que eles eram muito grandes, a corda tinha que estourar para algum lado e sempre estoura o lado mais fraco, que seria o lado do treinador de goleiros. E aí acabei sendo mandado embora, eu e o próprio goleiro, que com falha, né? Isso também contou bastante com uma falha, né? No final, na final da Copa, isso acabou valendo o nosso trabalho. E aí eu volto para o Brasil. Volto para o Brasil de novo, sem muita perspectiva, né? O que eu vou fazer? Comecei a trabalhar no Audax, no futebol feminino do Audax. Certo. E só que eu tinha Você está tendo várias vidas, hein? Hã? mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É por isso que eu falo. Eu até dei uma aula semana passada sobre treinamento de goleiro e eu coloquei um áudio do Ayrton Senna, onde ele fala exatamente isso. Ele fala, ó, você pode, se você fazer aquilo que você gosta, com amor, com carinho, com determinação, Deus de alguma maneira vai te recompensar. E por que eu coloquei isso na aula? Porque eu acho que minha vida é assim. Sempre de maneiras inesperadas as coisas aconteceram para mim, né? Então, eu não sei se por sorte, se por Deus ou sei lá o que aconteceu. E eu acho que isso é legal de ser falado, né? Porque, novamente, eu estou no Brasil e aí eu fui dar uma clínica nos Estados Unidos, em Denver, no Colorado. Aí eu estou dando a clínica de treinamento de goleiros lá, recebo uma ligação de um coreano, amigo meu, que também estava trabalhando, hoje ele é preparador físico e estava nesse time, e falou, pô, onde você tá? Eu falei, tô nos Estados Unidos, estou dando uma clínica. Você não quer voltar para Tailândia? Eu falei, pô, tenho vontade, sempre gostei. Tô num time aqui, o treinador tava falando de um goleiro, que o goleiro foi mandado embora. Aí eu falei, o treinador de goleiro também foi mandado embora. Aí o treinador falou, pô, Valdir, o cara me conhecia, eu não conhecia ele. E ele falou, vê se ele quer vir aqui pro time. Aí eu falei, pô, vou, né, vou. Ele falou, e eu não esqueço, isso era quinta-feira. Aí eu falei, vou, não, pode falar para ele que eu vou. Ele, então tá, segunda-feira você vem. Eu falei, como assim? Eu tô nos Estados Unidos. Eu, não tem como, é que o time tava na zona de rebaixamento, né, brigando para sair da zona de rebaixamento. E aí, o que acontece? Eu falo, a clínica, ela acaba no domingo. Fala para o pessoal dar uma segurada aí. Aí ele falou, tá bom, vou falar aqui. Falou, você consegue chegar até quarta-feira? Eu falei, pô, até quarta-feira que vem, dá. Tá. Eu não esqueço até hoje. Eu saí de Denver, fiz uma conexão em Denver até o Panamá, Guarulhos. Peguei o carro, fui para Jundiaí, né? Cheguei na madrugada, 3 da manhã, acordei às 7 da manhã, fui para Osasco, fiz a rescisão do contrato, voltei para casa, fiz as malas, fui para o aeroporto, peguei o voo, saí de São Paulo, fui para Doha. De Doha era terça-feira, meio-dia, eu estava desembarcando aqui em Bangkok. Morto. E aí, morto. Demorei assim umas 2 semanas para me achar, Recuperar. sabe? Sem dúvida. Jet lag pesado. E aí também é outra coisa que eu falo que é só Deus, porque o time estava numa fase muito ruim e quando eu chego, eles também fazem outras contratações, a gente fica 7 jogos sem perder. E isso nunca tinha acontecido na história do clube. E eles são muito supersticiosos, né? Só. E muito. Asiáticos são muito supersticiosos. E aí a presidente falou, pô, eu acho que o Valdir deu sorte. Eu falei, pois é, dei muita sorte. Na outro time eu dei azar. Eu vou falar agora, os caras falam, olha lá. Não, mas não deu azar. Você foi até a final, né? Deixa eu só te falar uma coisa. Já que você gosta muito de frase, eu vou falar uma frase para você. Eu acho que o Ayrton Senna realmente é um grande pensador, um indivíduo assim que realmente tinha uma força interna fantástica, né? E só para essa frase que você falou dele, também é uma frase que eu gosto muito, entendeu? É uma frase emblemática, né? Mas eu vou falar uma frase para você que também eu gosto muito, que assim, ó, eu gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz de mudar a sua vida. Basta que lute e aguarde um novo amanhecer. Essa frase é de uma senhora, né?
da Margaret Thatcher, né? Uma frase também emblemática. Então, nós temos uma força interna que basta a gente esperar que o nosso momento chega também, entendeu? Como o seu tem chegado, pelo que eu estou vendo, várias vezes. Sabe, o assunto está muito bom, né? Mas aqui é um assunto também que a gente tem que falar um pouco de medicina e a tua vida realmente ela é várias, hein? Estou vendo aí que, meu Deus, hein? Preciso até fazer um outro podcast com você porque não dá para terminar num. Mas eu queria entrar num assunto que é um assunto importante, que é do momento, que é o Covid, né? Eu queria que você passasse para nós agora um pouco da tua experiência em Tailândia. Você já mora aí há 8 anos, 8 anos, você tem 8 anos de vida na Tailândia, então obviamente tem bastante experiência de Ásia também, né, da Indochina aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Tailândia e eu queria só discutir contigo se é verdade. Existe um hábito aí no tailandês que é tirar os sapatos, né, para entrar nos locais, né? Isso daí parece que é um hábito bastante comum, né? Não só de agora e de sempre, né? Isso me parece uma coisa bastante interessante. E outro fato é que a Tailândia realmente é um país que controlou muito bem a pandemia, né? Um país aí de por volta de 67 milhões, 68 milhões de pessoas, né? E tem um número bastante, logicamente, quando você faz um comparativo com outros países de tamanho semelhante, né, coisa em torno aí de 3.000 e poucos casos, né, e um número pequeno, lógico, nunca se pode falar em pequeno em uma morte, porque uma morte é uma morte, mas um número pequeno de mortes, né, em torno, acho que não chegam a 60 mortes aí no país frente à pandemia, né. Eu queria que você falasse agora um pouco aí da tua experiência sobre o Covid ali, como é que ele está sendo aí para vocês, para tua família, e como isso refletiu no esporte para você também. Assim, o campeonato estava rolando normal, né? A liga tinha recém começado, estava no quarto jogo e a gente já escutava esses murmurinhos vindo, né? Da China, pô, olha, tem um vírus no ar, não sei o que, só que até então, até não afetar ninguém, né? Daqui do país, que o negócio, a gente estava tranquilo. Só que aí depois desse jogo, eu lembro até foi um jogo muito longe, acho que 700 quilômetros daqui da onde nós estamos, que agora eu estou no interior da Tailândia, né? E aí na volta do campeonato o pessoal falou, ó, ainda a gente voltou a treinar ainda, só que aí eles falaram, ó, o campeonato vai ter que parar porque o negócio é sério, e aí já estava naquela onda de tendo 100 infectados por dia e o negócio não parava de subir, não parava de subir, e aí foi onde o governo começou a entrar, a fechar bares, restaurantes, shopping centers. Uma coisa que eu acho que ajudou bastante é que por causa da poluição, né, principalmente em Bangkok, o pessoal é acostumado já a usar máscara. Eu não sei se isso tem alguma relação. Então, o que aconteceu? Todo mundo aqui já usava a máscara, né? Já tem o costume de usar máscara. Então, não foi nenhum empecilho usar máscara. E a gente sabe que a máscara também ajuda bastante, Isso, certo? você sabe que isso foi bastante comentado. Eu tive a oportunidade de falar aí com o Kesley, que mora aí no Vietnã. Falei Uhum. com a Newton, que mora em Hong Kong, que é um pouco mais longe de você, mas o Vietnã é tua fronteira. E eles, Sim. você sabe que eles comentaram coisas do tipo: a utilização de máscara entre os orientais, né, os asiáticos, né, é uma coisa assim relativamente comum por educação, né, na questão de quando está doente ele acha que é necessário, por exemplo, essas gripes, necessário ele utilizar um bloqueador físico para não contaminar as outras pessoas. A poluição também é um fator que ajuda bastante a pessoa a ter esse hábito. Então, eu acredito também, né, assim, na visão de médico, eu acredito que isso aí seja um fator fundamental e que aqui no nosso país, por exemplo, no Brasil, houve de início, né, não agora, mas de início, uma certa resistência à utilização disso daí, que é teoricamente uma coisa simples, né? Exatamente. Então, continuando o raciocínio, aí o que aconteceu? O próprio governo foi muito rápido em fechar porta, fechar bar. Aí teve uns ápices, como que fala? Quando espalha bastante um lugar só, me fugiu a palavra. E aí ele foi num estádio de Muay Thai, né? E dali saiu muitos infectados.
E eles também já fecharam os estádios de boxes, de Muay Thai, de todos os esportes, fechou mesmo. Eu fiquei trancado em casa, saindo só para comprar mantimentos por 2 meses, essa que é a verdade. Meus amigos também. Não, você não podia sair de uma província para outra província que tinha os checkpoints, né? E nesse checkpoint, se você tivesse que sair, você tinha que ter uma ordem assinada pelo governante da sua província. Vamos ver o que mais teve. Tinha o toque Fechamento, de. o Tinha espaço o aéreo, né? espaço aéreo fechado também. Continua fechado até hoje. Opa. Que mais? Vamos ver. Tinha o toque de recolher, né? O curfew, que começava às 10 da noite até às 4 da manhã. Somente caminhões com alimentos perecíveis podiam Circular. circular. Então, assim, querendo ou não, isso foi muito bem feito, essa que é a verdade. Sim. E o tailandês, o asiático em si, são os povos medrosos, questões de saúde, né? Então, acho que isso também ajudou bastante. Outra coisa que eu acho que ajudou bastante é eles acreditarem bastante em ciência, né? E não em achismos, né? Isso também é outra coisa que eu acho que ajudou bastante eles aqui, porque infelizmente no Brasil a gente vê o caso de saúde sendo levado baseado em nada, né? Em achismos. Eu converso com a minha esposa, ela não está aqui na Tailândia, ela está no Brasil, ela e meu filho, e aí a gente fica meio que perplexo do jeito que as pessoas levam, meio com deboche, sem muita seriedade. Ela mesma fala, parece que a gente dentro do apartamento, nós estamos dentro de uma bolha. E quando a gente tem que sair para ir pro supermercado, a gente começa a ver as coisas e dá um medo, porque pode ser, nós podemos ser os próximos, né? Só ter um pouquinho de azar e estar no lugar errado na hora errada, né? Então, isso também foi muito comparando com o Brasil, assim, eu acho que foi muito bem feito aqui, porque as pessoas se conscientizaram do que estava acontecendo e acabou ajudando bastante, entendeu? Eu acho que também porque o asiático, né, eles têm bastante experiência com outros surtos de doença respiratória por aí, né? Por exemplo, o Japão, a própria Coreia, né? A Sim, Tailândia também, ela tem experiência sobre isso daí. Então, eles têm experiência e eles sabem que isso é verdadeiro, né? E com algumas medidas, eles acabam conseguindo ter melhores resultados, né? Isso aí, sim, com sim. certeza absoluta, como você mostrou pelos teus números na tua atuação como preparador de goleiro, a Tailândia está mostrando pelos números governamentais que provavelmente alguma coisa ela fez de bom. Exatamente. E Mas, abrindo um parênteses nisso daí, contar opa, uma pode história falar. engraçada que Conta, conta, aconteceu. conta. Que lógico, logo quando estava abrindo as fronteiras, né, das províncias, tô aqui preso dentro de casa há quase 3 meses, um ano, que é o treinador do Bangkok hoje, me liga, tá fazendo? Não tô fazendo nada. Ele vem para Bangkok, vamos fazer um churrasco. Eu falei, mas não pode. Eu falei, meu, tô aqui no apartamento, só tá eu, minha esposa e minha filha, vem para cá. Vou chamar o Luiz, que também é um amigo nosso, vamos fazer uma coisa só nós aqui. Ele tem piscina no apartamento, tem tudo. Eu falei, vou, né, meu? Para ir, uma beleza, tudo tranquilo, né? Passei pelos checkpoints, não me pararam, tranquilo, fui. Na hora de voltar, me pararam no checkpoint. E já tinha estourado esse negócio do Brasil, né? A hora que eu dei o meu passaporte para o pessoal do checkpoint, me isolaram numa área e eu tô tentando comunicar com eles que eu já tô aqui antes da pandemia, que para não se preocuparem, e o pessoal desesperado já me colocaram numa sala, ninguém falava inglês, o meu tailandês é muito fraco ainda. Aí eu falei, pera aí, me dá um telefone com alguém que eu possa falar. Aí liguei para o tradutor aqui do clube, né? Falei, explica para eles a situação, é só olhar o meu passaporte. Depois de 40 minutos, aí eu fiquei debaixo de uma tela muito quente e vieram tirar minha temperatura. E lógico, a temperatura estava alta. E aí, até eles descobrirem que eu já estava aqui antes da pandemia, eu quase fui para o hospital. Você é louco. Que, que situação que eu passei. Nossa Senhora.
só dando risada. Mas Essa assim, é mais uma pro teu livro, pô. Mais uma pro teu exa- livro. Tá certo. exatamente, exatamente. Hoje você, que nem assim, a gente até fala, né? Era sempre muito bom falar que você é brasileiro, né? Hoje, eu procuro nem falar que eu sou brasileiro. Se você não, eu sou italiano. Então, só pela cara já, senão se eu falar que é brasileiro, já vão começar a falar um monte de coisa, então deixa quieto. Mas, Valdir, eu queria que você agora mandasse um abraço. A gente está chegando no final do podcast. Eu queria que você mandasse um abraço aí para Jundiaí, para o teu pai, para tua mãe. Você mandasse para tua esposa, para tua filha, entendeu? Mandasse uma mensagem aí final aí para os brasileiros, né? E falasse alguma coisinha ali para a gente poder ir terminando, né? Eu te digo, está sendo um papo muito legal, muito bacana, né? Mas infelizmente a gente tem que terminar em algum momento. Com certeza. Agradecer a oportunidade, né, ao professor Marcão que passou o contato, né, para a gente estar batendo esse papo aqui, né. Mandar um beijo pro meu pai, seu Valdir, dona Ana, que estão lá em Jundiaí, estão lá no sítio, estão cuidando do meu filho, do Enzo, que também está lá, da minha esposa, que está em casa. E o recado que eu deixo para todo mundo é que se cuidem, né? Não esperem vocês serem os próximos ou alguém da família de vocês serem os próximos para começar a se cuidar. Se previna da maneira, do jeito que a Organização Mundial de Saúde pede para fazer, façam. Não pensem muito para fazer, só pensem que isso logo, logo vai passar e quando passar nós vamos poder estar aproveitando como sempre foi. É isso aí. Então chegamos a mais um final de podcast. Eu agradeço imensamente esse brasileiro, Valdir Enzo Bargi, esse jundiaense que saiu aqui do Brasil, um garoto, né? É um rapaz, um jovem, e venceu. Venceu mesmo. Venceu em todas as dificuldades que teve, não se deixou levar pela dificuldade e pela pedra no caminho, né? Fez como Carlos Drummond de Andrade fala, que todos nós temos uma pedra no caminho. A pedra está no caminho, a gente tem que ultrapassar. Parabéns a você, Valdir. Muito obrigado pela oportunidade de podermos conversar aqui com você, porque foi realmente muito, muito legal. Esse aqui é o meu podcast. Eu sou o Doutor Funchal, espero que vocês tenham aproveitado. Eu aproveitei muito e até o próximo podcast. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana.